Queridos, a palavra, hoje nós vamos começar esse mês abençoado. Nós provavelmente vamos falar os 3 domingos, fora isso, que o último domingo vai ser a Conferência das Mulheres. Mas nós vamos estar falando um pouco sobre família em geral. E eu sei que Deus tem muita coisa para falar através das nossas vidas e nos abençoar com seus ensinamentos, com as suas diretrizes. E hoje eu quero começar com o Salmo 128. Queria que você abrisse lá e nós vamos falar alguma coisa sobre a importância da mesa. É tão importante a questão da mesa, amados, que a palavra fala sobre a mesa do Senhor. Eu quis trazer hoje o contexto do culto da família, desse mês da família, desses domingos que nós vamos falar sobre família, sobre o contexto mesa, começando com a mesa do Senhor, representando que nós somos uma família. Amém? Não somente fisicamente, mas também no espírito. Nós somos família e nós precisamos, de fato, entender isso. A palavra diz no Salmo 128, você pode abrir lá. Salmo 128, no versículo, glória a Deus, no versículo 3, fala um pouco sobre a mesa. Ele diz aqui: a tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Amém? Os filhos, ele precisa estar ao redor da mesa. A mesa é um lugar muito importante. Hoje nós vamos compartilhar daquilo que nós chamamos de ceia do Senhor ou da mesa do Senhor. Nós vamos estar sentando à mesa para cear com Ele. Existe uma importância tão grande na mesa, queridos, que a palavra diz que o Senhor foi preparar um lugar e uma mesa para nos servir quando chegarmos no céu. Amém? Existe uma mesa me esperando e te esperando. Sabe que hoje quase não se tem mais a tradição de sentar à mesa, de fazer as refeições na mesa. E esses valores, eles não podem deixar de existir no nosso meio. A gente sabe que existe um corre-corre enorme, e muitas vezes as pessoas elas têm perdido coisas que são importantíssimas, coisas que são fundamentais dentro da família, como por exemplo esse sentar à mesa para o alimento. Não deixa que isso pare de existir, queridos, na sua casa. Quero começar exortando a você e te dizendo: traz a mesa de volta, traz a tua família novamente para a mesa. Diga à pessoa que está ao seu lado: traz a tua família novamente para a mesa. Se eu te perguntasse quantas vezes você almoça com a sua família, com toda a sua família na semana, todos sentam na mesa e oram e se alimentam junto. Porque hoje nós vimos que as coisas estão totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu. E quando se fala na hora da refeição, um vai para a televisão, outro vai para o computador, outro está comendo, estudando, e se perdeu a ordem da mesa. Mas eu quero te dizer, querido, que a mesa é tão importante que a mesa é um lugar de revelação, a mesa é um lugar de Deus se revelar a nós e nós nos revelarmos a Deus. A palavra diz que os discípulos de Emaús caminharam com Jesus, e Jesus esteve conversando com eles durante aquele percurso, e entrou na casa, mas só se revelou quando eles sentaram à mesa para comer. Jesus se revelou para ele. Diga comigo: mesa é o lugar onde Deus se revela para mim e eu me revelo para Deus. Amém? Se você vê a importância da mesa, a palavra diz, queridos, que em Apocalipse, quando Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia, a mesa tem muito mais importância do que aquilo que a gente está entendendo. É por isso que na hora das refeições, por não termos entendimento da importância que existe, uns vai para um lado, outros vai para outro, outros quando puder, não, eu não tenho tempo. E nós acabamos, amados, rejeitando coisas que são estabelecidas no coração de Deus para ser estabelecido dentro da família. E nós precisamos voltar
a ter esses valores implantados dentro das nossas casas. Amém? Se fôssemos falar da mesa, iríamos passar a noite toda aqui falando da importância de estar à mesa. Tem um livro, não sei exatamente que ele fala da mesa. Eu vi essa pessoa ministrando sobre a mesa na Igreja Batista de Lagoinha, e David Tucci, não é isso? Alguma coisa assim. Alguém falou inglês aí, é porque o meu inglês não é muito afiado que nem o seu, então a gente fala Tucci, né? Então, fala sobre a importância da mesa. Então, depois você dá uma pesquisada que você vai encontrar lá. Por sinal, tem um livro sobre a importância da mesa. E nós precisamos voltar esses valores. Lá em casa, nós temos o costume, se você chegar às 8 horas da manhã, nós estamos tomando café, meio-dia nós estamos almoçando e 6 horas nós estamos jantando. Você vai nos encontrar na mesa. Amém? Você vai nos encontrar na mesa nesse momento. Agora ficou fácil, né? De chegar lá em casa na hora da refeição. Então, é 8, 12 e 6 da noite. Então, glória a Deus, vamos nos encontrar na mesa. Então, sempre nós estamos na mesa. E eu descobri que a mesa, nós nos revelamos também. Não só Deus se revela, não só nós nos revelamos ao Senhor, mas também nós nos revelamos um ao outro. Amém? É quando sentamos à mesa que a coisa acontece. E a gente sabe, queridos, que antigamente as famílias, elas compartilhavam muito, porque sempre os filhos sentavam ao redor da mesa e os pais e as mães falavam a respeito do que acontecia durante o dia. Então, por essa questão, se existia um conhecimento do que estava acontecendo na vida dos filhos. E a palavra diz que a tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, no interior da casa, amém? E teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Amém? Então a gente percebe que ele está falando aqui de um homem mais do que feliz, de um homem bem-aventurado, de um homem próspero, de um homem abençoado. Ele falando para esse homem, diz que a mulher desse homem será como uma videira frutífera no interior da casa, e os filhos plantados como plantas de oliveira ao redor da mesa. Então isso é muito importante. Por essa razão nós decidimos hoje aumentar até o louvor, né? Para que a gente pudesse estar em família. Eu estava vendo ali Maria Helena e Andréia cantando junto. Que coisa maravilhosa, amados. A coisa mais tremenda que eu acho é os filhos sendo introduzidos para amar ao Senhor, para servir ao Senhor através de seus pais. Existe uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua, para que a gente possa ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, servir ao Senhor e seguir ao Senhor. Isso é obrigação dos pais. Nós muitas vezes vamos ter que ser chatos, ser repetitivos, mas existe duas coisas que nós precisamos deixar na vida dos nossos filhos, que são de grande importância. Uma coisa é chamada herança e outra coisa é chamado legado. São duas coisas diferentes que Deus quer que os pais deixem na vida dos filhos. Amém? É bíblico, tanto a herança quanto o legado, mas eu quero que você entenda que deixando um legado na vida dos filhos é muito mais importante do que uma herança. Amém? Muitos pais, eles deixam herança, eles não deixam legado. E Deus estabeleceu as nossas vidas para não somente deixar uma herança, mas também deixar legados. Por quê, queridos? Porque herança, estava vendo essa questão da herança, alguém pode deixar uma herança para os seus filhos, e essa herança, ela é algo corruptível, é algo que muitas vezes se acaba, é algo que muitas vezes se perde. Porque é algo que você deixa para o filho. Mas quando você deixa um legado, são valores que você deixa no filho. É tanto que a palavra diz em Provérbios que ensina o teu filho no caminho. Ele está falando de valores, ele está falando de hábitos, ele está falando de escolhas que nós precisamos introduzir no coração de nossos filhos. Esses são os legados que nós vamos deixar. É tanto que ele não fala ensina o caminho, ele fala ensina no caminho. Então, os pais, nós como pais, como mães, somos responsáveis para introduzir na vida de nossos filhos hábitos, valores e escolhas. Nós somos responsáveis por isso.
Os psicólogos, eles dizem que até os 12 anos você pode influenciar e você pode trazer uma carga de influência muito grande. Porque depois dos 12 anos, ele vai ter as suas próprias escolhas e ele também vai ter a influência de outras vias que veio para a vida dele. E eu acredito, amados, que se nós formos fortes na vida dos nossos filhos até os 12 anos, nós não vamos perdê-los, nem para as escolhas deles, nem para outras vias que os influenciaram. Amém? Porque, amados, nem sempre a família sai como a gente quer. Isso é visto todos os dias. Muitas vezes os pais investiram, deram o que tinham, o que não tinham, mas a família não saiu exatamente como ele queria. Não foi exatamente como esperava. Mas eu te digo uma coisa, se você tenta imprimir os valores espirituais na vida de teus filhos, com certeza você vai correr o risco bem menos do que aquela pessoa que não investiu. Amém? Então, diga comigo, herança e legado. Então, amados, lembra que herança é algo que às vezes os pais deixam, muitas vezes uns deixam pouco, outros deixam mais ou menos, tem outros que deixam muito, não é isso? Mas, se não for bem administrada, principalmente quando se fala herança financeira, a herança ela pode ser perdida, ela pode ser corrompida, ela pode ser consumida e acabada, e daqui uns tempos seu filho pode olhar e não ter mais nada que foi deixado como herança. Você está entendendo? Mas existe outra coisa chamada legado, diga legado. É o que a gente deixa neles, que não se perde, que não se corrompe, que não se acaba. Amém? Que esses valores, os legados são valores eternos. Ficaram eternamente implantados no coração deles. Então nós precisamos entender, queridos, que nós temos que os influenciar, deixando um legado. E muitas vezes nós não somos, para quem esses legados eles sejam imprimidos, nem sempre eles vão ser abraçados de bom grado pela parte dos filhos. Como uma herança, né? Uma herança você vai dar e eles sempre vão receber de bom grado, sorrindo. Mas os legados nem sempre irão ser assim. Mas nós temos como responsabilidade colocada diante de nós de deixar um legado na vida de nossos filhos. Amém? Porque a herança, repito, elas se vão. Mas os legados, eles permanecerão para a eternidade. E uma coisa que nós precisamos entender é que esse legado precisa ser um bom legado. Porque às vezes os pais deixam legados ruins na vida dos filhos. E os filhos receberam isso dos pais, que receberam dos avós, que receberam dos bisavós e assim por diante. Quando nós estudamos sobre Abraão, a palavra fala que Abraão mentiu. E quando você estuda sobre Isaac, Isaac mentiu também. Quando você estuda sobre Jacó, Jacó mentiu também. Quando você chega na vida de José, José quebrou isso. Então existem legados que eles são ruins, são heranças e legados ruins que são deixados para a vida dos filhos. Que se não for ensinado com a palavra e forem quebrados como José, porque José conhecia o Senhor e José não mentiu, José falou a verdade em todo o tempo, mesmo nos tempos ruins, porque o problema de Abraão foi que ele mentiu quando a pressão chegou. Isaac mentiu quando a pressão chegou. Jacó mentiu quando a pressão chegou. Ele queria adquirir algo e ele mentiu. Mas sabe que o diabo foi na geração de José tentar a mesma coisa? E José não mentiu? E foi quebrada a maldição hereditária. E foi quebrado aquele legado de mentira que veio desde Abraão, Isaac e Jacó. Quebrou em José. Amém? E nós estamos aqui, amados, aprendendo a palavra para estabelecermos legados de Deus na vida de nossos filhos. Amém? Aleluias. Nós estamos aqui para influenciar com hábitos
de Deus, com valores da palavra, com escolhas do céu. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para quebrar aquilo que veio muitas vezes como maldição, desde o tataravô, que veio para o avô, que veio para o bisavô, que veio para o avô, que veio para o pai, e chegou em você. Mas porque você tem uma aliança com o Senhor da verdade, não vai passar para os seus filhos. Porque você não vai deixar passar para os seus filhos. Amém? Porque eles são herança do Senhor. Então entenda uma coisa. Existe uma diferença enorme entre herança, que você pode deixar e você vai deixar para os teus filhos, e o legado que você vai deixar para o teu filho. Então, muitas vezes as heranças, elas acabam, você coloca na mão do filho e ele acaba, não chega nem no neto. Mas os legados são diferentes. Os legados, eles vão ultrapassar gerações. Os legados, eles vão muito mais longe do que a gente pensa. Muitas vezes, amados, os pais, eles bebiam e eles levavam os filhos novinhos. Eu já presenciei muito isso. Levavam os filhos novinhos, colocavam no colo e os filhos viam ele com a garrafa de pitu. Olha eu fazendo a propaganda. Sentado no colo e o filho pequenininho lá. E alguém dizia, rapaz, não leva esse menino não. Deixa esse menino em casa. Não tem problema dele, não sabe nem o que é isso. E o filho foi vendo o pai tomando uma garrafa de pitu. E ele cresceu e um dia ele decidiu experimentar. E ele experimentou, e ele gostou, e ele se tornou alcoólatra. E ele se tornou uma pessoa adulta e casou, e ele fez a mesma coisa que seu pai fazia. Pegou o seu filho, colocava no colo e tomava. E você percebe, amados, que quando você vai conversar com uma pessoa que tem problema de alcoolismo, ele diz, meu pai bebia, meu avô bebia, meu bisavô bebia, meu tataravô bebia. Isso é um legado maldito, que é transferido de geração para geração. Só Jesus, quando entra numa vida, para quebrar um legado desse. Amém? Qual o legado que você está deixando na vida de seu filho? Qual o legado que está sendo estabelecido na vida da sua menina? Nós somos responsáveis. Não existe coisa mais que nós vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a fazer. Por exemplo, nós precisamos da ajuda do Senhor para criar, mas somos nós que criamos. Amém? Às vezes as crianças vêm aqui para orarmos e a gente ora consagrando ao Senhor, mas os pais têm a responsabilidade de imprimir um legado no coração dos filhos. Os pais, as mães, são responsáveis por isso. Então não é aquela oração que foi feita um dia que vai resolver a eternidade do filho, não. Por quê? Porque nós somos seres de hábitos, de valores e de escolhas. E existe um tempo nas nossas vidas que nós somos responsáveis pelos seus hábitos, pelos seus valores, pelas suas escolhas. E chega um tempo que eles começam a escolher, eles começam a tomar as suas próprias decisões. E daí você vai ver o que foi mais importante, o que mais influenciou na vida. Então, queridos, eu percebo que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de estabelecer a palavra de Deus nas nossas vidas. Principalmente quem está com os filhos, quem tem filhos novos hoje. Principalmente quem está começando agora. Quem tem uma turminha ainda que não foi formado. Quem está vivendo agora com adolescentes. Que são meio alvoroçados, não sabem bem o que quer. Precisa de orar. E precisa do Senhor. E precisa ser exemplo. E precisa ter hábitos e valores e escolha que eles possam ver que vocês escolhem pelo Senhor. Porque então eles tomarão outro caminho. Porque, amados, os nossos filhos, eles não vão apenas nos ouvir porque estamos falando. Não, eles vão olhar o que nós escolhemos. Eles vão olhar os valores que nós temos. Eles vão ver os nossos hábitos.
E eu quero dizer uma coisa para você, que os teus valores, que os teus hábitos, as tuas escolhas influenciam mais na vida dos teus filhos do que aquilo que você diz. Amém? Aleluias. Então hoje uma palavra bem assim para filhos, porque foi pregado só para a mulher. Que às vezes a gente prega aqui, as mulheres dizem que não, pastor, o senhor puxou a sardinha para os homens. Não é porque o senhor puxou a sardinha para as mulheres. Hoje vai ficar no meio, né? Hoje vamos começar assim com os pais, para que a gente possa centralizar para os demais domingos. Amém? Glória a Deus. E existe coisa, amados, que tem que ser colocado bem na vida dos nossos filhos, porque o tempo passa tão rápido. E quando a gente pensa que não, eles se tornaram homens e mulheres, e a gente às vezes quer introduzir coisas que já não vamos conseguir mais. Eu estava meditando numa palavra sobre a questão do governo na casa. É necessário que se tenha governo na casa. Essa semana eu estava conversando com alguém que, por exemplo, eu como pastor, muitas vezes as pessoas elas vêm me perguntar o que faz, qual decisão toma com os seus filhos. E normalmente eu não costumo tomar decisão pelos pais. Eu dou meu conselho e aconselho que o pai se posicione e a mãe se posicione e tome a posição. Porque existe uma hierarquia, existe um governo, existe uma hierarquia a ser seguida, existe níveis de autoridades que não se pode invadir. Você sabe que um dos problemas do governo passado foi tentar criar os nossos filhos. E isso não funciona. Nenhum governo pode entrar na nossa casa para dizer como nós criamos os nossos filhos. Isso não funciona. Porque para a família foi dado ao homem e à mulher o poder de criar, de educar, de estabelecer hierarquia dentro da casa, não o governo. Amém? Então, são chamados de níveis de autoridade. Por exemplo, eu como pastor, eu não posso, por mais que às vezes eu queira, mas eu não posso invadir a tua casa e dar uma surra no seu filho. Embora que às vezes eu tenha vontade, mas eu preciso respeitar a hierarquia. Você está entendendo? É assim que funciona. Então, foi como Deus estabeleceu. E mesmo dentro da própria casa, existe uma hierarquia. Deus estabeleceu homem, mulher, a gente pode dizer até assim, o homem como cabeça e a mulher como pescoço. Não é? Que às vezes o homem diz que é isso e aquilo outro, mas só faz o que a mulher manda. Porque a cabeça só vai para onde o pescoço quer. Mas a palavra diz que o homem é o cabeça. Então, todas as vezes, amados, que se tenta tirar isso da palavra, fazer o contrário do que está escrito, a coisa não vai dar certo. Agora, uma coisa que a gente vê muitas vezes é que o cabeça, ele não age como cabeça. E alguém precisa fazer alguma coisa. Não é? Alguém precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes os homens, eles se calam, eles não têm uma posição, e a mulher precisa falar. Porque, afinal de contas, alguém precisa falar, alguém precisa tomar uma posição. Então, hoje à noite eu quero dizer para você, homem, tome a sua posição de homem dentro da sua casa. 2, amém. 2 homens disseram amém, 2 mulheres disseram amém. Glória a Deus, a gente chega lá. Amém, homens? Amém. Toma a sua posição de homem dentro da sua casa. Olha o que é que a palavra ensina sobre homem e tome uma posição. Eu estava meditando, amados, aqui sobre essa questão de governo na casa, de governo no lar. Você vai ver isso bem em Efésios. Você pode ler depois Efésios, nós não vamos ler tudo. O que tínhamos, porque temos a ceia. Mas Efésios, ele deixa bem explicado como deve ser lá. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 5. Hoje eu não vou receber muito glória a Deus e aleluia, eu sei disso. É compreensível. Primeiro, porque eu estou ensinando, né? Acho que deve ser isso. E segundo, porque o assunto, quando se fala sobre... Quando o Senhor vem nos tratando, a gente acaba ficando assim meio quieto, né? Meio calado.
Mas você diz assim, irmão que está ao seu lado, pode dar glória a Deus, irmão. Não tem problema não. Amém? 5:22 diz assim. Isso aqui foi o que Deus estabeleceu como hierarquia, como governo dentro da casa. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar, tendo purificado em tudo com a lavagem da palavra. Com a lavagem da água pela palavra. Vamos continuar. Para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como ao seu próprio corpo, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros de um só corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Aí no capítulo 6, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então aqui foi o que foi estabelecido na palavra para o governo dentro de uma casa, dentro de um lar. E para que as coisas andem como Deus quer, isso aqui tem que ser seguido, isso aqui tem que ser amado e precisa ser visto com olhos cristãos. Amém? Não podemos ver isso como os olhos do mundo. E aproveitando, como eu estou mais nessa parte aqui de governo e de filhos, eu estava observando uma passagem que tem em 1 Reis capítulo 1, versículos 5 e 6, a respeito de Adonias. E eu descobri, amados, que uma pessoa que viveu há tanto tempo e teve um problema atual, chamado Davi. Adonias, quando você lê em Samuel, Adonias era o quarto filho de Davi. E em 1 Reis capítulo 1, versículos 5 e 6, quero que você abra lá para que você veja uma coisa muito importante que houve aqui. Porque nós vemos que houve um problema bem parecido com o nosso. Hoje em dia, Davi passou por isso há tanto tempo. A palavra diz que 1 Reis, é isso? Isso, versículo 5. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele era também muito formoso de parecer, e Hagite o tivera depois de Absalão. Queridos, esse pai, nós vamos ver aqui um pai e um filho com problemas atuais. Eles viveram há muito tempo, mas teve um problema atual. Esse menino, ele se rebelou contra o seu pai, e ele disse: eu vou tomar o trono do meu pai. Eu vou tomar o trono do meu pai. Eu vou fazer a coisa como eu quero. E isso aqui, amados, houve um problema porque o pai não se posicionou como pai. O que aconteceu foi que nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? O pai nunca tinha contrariado. Eu estava olhando a palavra contrariar. Essa palavra contrariar é uma palavra do latim
ela veio do contrariare. Causar descontentamento, desgostar. Fazer o contrário. Muitas vezes nós não contrariamos os nossos filhos para não contrariar, para não trazer descontentamento, para não desgostar. Foi exatamente o que esse homem... Você vê que é um problema atual isso aqui? Isso aqui é um problema atual ou não é? Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás. Mas Davi, amados, ele não contrariou a rebelião do filho. E se você for estudar a história de Adonias, esse cidadão deu problema a seu pai. E a palavra diz, nós acabamos de ler em Efésios, honra ao seu pai e à sua mãe. Queridos, a questão de honrar pai e mãe, traz duas coisas importantes que nós precisamos. Vida longa, longevidade e prosperidade. Diga à pessoa que está ao seu lado aí, honrar pai e mãe, traz longevidade e prosperidade. Queridos, os filhos de Davi morreram novos, porque não foram contrariados. Porque Davi era o tipo de pai que não desgostavam, como diz aqui o latim, contrariare, causar descontentamento, desgostar. E porque ele não causou descontentamento, e porque ele não desgostou a Adonias, Adonias se levantou, versículo anterior, então Adonias se levantou, dizendo, reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, para derrubar o seu pai do trono. E nada Davi fez para não desgostar, para não contrariar. E isso custou a vida dos seus filhos. Absalão, se você vai estudar a história de Davi, na família, foi um desastre. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus tinha um plano espetacular para a sua família. Mas eu quero te dizer que você que é cristão, e você acha, não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas quem é segundo o coração de Deus, anda conforme os estatutos do Senhor, os ensinamentos, aquilo que está na palavra. Amém? Se você diz que é homem de Deus e que é mulher de Deus, tem que fazer o que Deus manda. E nós precisamos aprender a contrariar os Adonias. Porque senão ele vai trazer desgosto e por fim ele vai morrer antes do tempo. Porque tem uma palavra que diz, se não honrar a pai e a mãe, vai morrer, vai viver pobre e morrer antes do tempo. Muitas vezes, os filhos morrem antes do tempo, trazendo desgosto e lágrimas aos pais, porque os pais não contrariaram, não desgostaram. Esse foi o grande problema de Davi com Adonias. E eu desejo que não seja o seu. Amém? Porque nem sempre, amados, os nossos filhos sabem traduzir a palavra não. E quando você estuda sobre Deus, Deus teve um filho, o primeiro, chamado Adão. A primeira coisa que ele ouviu foi, não coma desse fruto. Deixou uma lição para mim e para você. Para você que não gosta de contrariar o seu filho, para você que não gosta de contrariar a sua filha, para você que não gosta de dizer não, Deus, quando estabeleceu o Éden, a primeira coisa que ele disse a Adão, não, não, não. Porque se você comer, você vai morrer. E o filho se rebela contra seu pai e morre. Então, queridos, eu estou falando sobre governo. Tem que acontecer, tem que ter um governo na casa. E dentro de cada casa tem que se ter princípios. Como eu falei, o princípio da mesa. O princípio da mesa.
Isso é princípio, isso são valores que você precisa ter na sua casa. Pastor, lá na minha casa, quando diz vamos almoçar, a gente nem diz, porque quando se pensa na hora do almoço, todo mundo já tem almoçado. Um vem, bota numa hora, outro vem, bota em outro, vem, outro bota lá, e ninguém sabe nem onde é que é almoço. Quando a gente vai espalhar, tem até prato no banheiro. Porque o menino comeu e já deixou por lá mesmo. Então tem que se ter governo. Amém? E uma coisa, amados, deixa eu te dizer, não seja como Davi, seja cabeça, assuma a responsabilidade, desgoste. Desgoste. Você vai desgostá-los muitas vezes. Queridos, eu amo Mateus como ninguém. Amém? Mateus só perde para Edna. Porque se fosse para escolher de Mateus e Edna, eu escolhi a Edna. É tanto porque se for para ele escolher eu e a pessoa que ele vai casar, ele vai escolher ela. Amém? Então ele só perde para ela. Estou falando a nível natural. Amém? E eu já desgostei ele muitas vezes. Olha que toda a minha vida, tudo que eu tenho planejado é para o futuro de Mateus. Mas quantas vezes eu já tenho desgostado ele? Contrariado ele? É porque eu amo? Sim, porque eu amo. Quem ama, corrige. Quem ama, educa. Quem ama, contraria. Sabe por que nós somos contrariados, nós somos corrigidos e ensinados pelo Senhor? Porque Ele nos ama. Ele não é um Deus irresponsável. Quando nós sofremos, não podemos dizer que foi o Senhor. Porque todas as vezes que entramos em sofrimento, é porque escolhemos errado. Decidimos por caminho que não deveríamos ir. Porque certamente lá ouvimos um não do Senhor. E muitas vezes nós não queremos nem falar com o pastor. Porque já sabe, não, o pastor vai dizer não. A gente nem quer ouvir o pastor, porque ele vai dizer não. E se você não aprender a definir essa palavra tão pequena, você vai entrar em muitos apuros, muitos sofrimentos. Você está entendendo? Então, pais e mães, não seja como Davi. Essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre, ou vendo, acho que era vendo, assistindo, não sei, não estou lembrado, sobre psicólogo que diz que crianças que são frustradas pelos pais são os melhores adultos. E raciocina melhor. Os filhos amados que nunca ouviram não, eles vão sofrer muito lá no mundo. Porque o mundo tem muitos não lá. Então a gente percebe que o problema desse rapaz foi seu pai não estabelecer o governo dentro da sua casa. Quando os filhos amados não têm limites, eles começam a colocar os limites. Quando os filhos não acham que tem hierarquia, ele começa a colocar. Quando os filhos eles percebem que não tem governo, não tem quem manda, eles começam a mandar. Não sei se vocês já perceberam isso. Não tem aquele reizinho dentro de casa? Que tudo é do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. E ele chega na escola, ele tenta estabelecer isso, e um dia ele chega com um olho desse tamanho, porque ele foi dar um reizinho lá na escola, e tinha um rei maior do que ele, passou a mão no pé do vidro. Aí você vai lá saber por que foi que deram a mão no pé do vidro. A gente tem que falar bem do popular, né? Por quê, amados? O pai precisa entender. Homens, entendam. Vocês são os sacerdotes. Vocês têm a maior responsabilidade de estabelecer coisas dentro da sua casa. Não jogue para a sua mulher o que ela não pode. Amém? E mulheres, não queiram pegar o que você não pode, porque vai ser peso para você. Amém? Pastor, e só tiver eu, então é você mesmo. Aleluia! É só você mesmo. Se você quiser ajuda, eu te dou umas dicas. Amém? Eu sei que às vezes eu dou as dicas, não agrada muito. Minhas dicas quase, eu até meu Ibope acabou mais, né? Não estão me procurando mais. Mas eu acredito que depois desse mês da família, talvez vão me procurar mais um pouco.
Aleluia. Então, amados, não esqueça isso. Que se você não colocar, não estabelecer limites, eles vão colocar. Se você não estabelecer um governo, eles vão colocar. Você sabe que os limites, eles estabelecem a verdadeira liberdade? São os limites? Por exemplo, quando você delimita no teu filho até onde ele pode brincar. Porque quando um pai ele estabelece limite para o filho, ele não só estabelece um limite, como ele estabelece segurança. Quando ele diz para os filhos, filho, você só pode brincar até a calçada. Da calçada para lá, se você passar, você vai levar umas lapadas boas. Então os filhos ficam, rapaz, o pai disse que eu só posso ir até aqui. Se eu passar... Por que o pai disse isso? Porque o pai sabe, se passar, pode ter um problema com um carro, uma moto, um acidente, um estranho. Então o pai estabelece coisas, não fala com estranho. Eu ri demais com o Rosilon, eu bolei de rir com ele agora, e ele disse que chegou na escola do filho dele, estava uma confusão, porque o menino dele tinha feito cocô na fralda e não tinha tia para tirar lá, e um tio foi tirar e ele não deixou. E esse menino ficou com esse negócio guardado até chegar uma tia. Depois que chegou a tia e foi lá e tirou, e quando chegou lá e pediu para o diretor, disse, rapaz, vem aqui, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, não, porque meu pai disse que não é para homem baixar minhas calças, não. O camarada passou a manhã todinha no popular cagado, mas ninguém baixou a calça dele. Ele disse, só a tia pode baixar. Então, eu achei isso o máximo, sabe? Aí chegou lá, o rapaz chegou lá, e o diretor foi falar, disse, rapaz, aí pastor Rosilon, você sabe, ele é daquele jeito. Ele disse, não, eu já disse a ele. Inventar de qualquer tio, não deixa não. Então foi uma confusão na escola que ninguém segurava o menino. Então, o camarada segurou-se, ficou lá obrado a manhã todinha, mas não teve tio que baixasse a calça dele. Porque Rosilon disse, Lucas, não deixa nenhum homem baixar tuas calças não, você é macho, viu? Então o homem não baixa tuas calças não. Então ele ficou lá, amado. E lá quando na igreja ele já sabe, ninguém baixa a calça não, só as tias. Se for o tio, acabou, não tem conversa. Então, você percebe que é um limite estabelecido, mas por cima desse limite, ou por trás desse limite, tem uma proteção. Então, quando você estabelece limite, você estabelece proteção. E a verdadeira liberdade e segurança para o seu filho é quando se há limite. Então, você pensar, não, deixa o menino à toa, deixa aí à vontade. Ele vai ser criado à vontade, sem limite e sem proteção. Porque a maioria dos filhos que acontece alguma coisa, mas raramente você vai ver coisas que acontecem com filhos que os pais estão perto, que os pais estão ligados, que os pais estão de olho. Já acontece. Agora imagina para quem é criado à toa, de todo jeito. Você está entendendo? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, irmão, limite promove proteção. Amém? Então, quando você diz, só pode ir até a calçada. Se passar para lá, já sabe. Então, ele chega na calçada e diz, não, o pai disse que é até a calçada. E da calçada ele volta. Por quê? Passa para lá, quebra um princípio, quebra um limite estabelecido, começa a entrar numa área de risco. É onde acontecem problemas. E muitas vezes os pais pensam, amados, que regra, que limites faz mal. Faz não. Faz bem. Amém? E segundo, você estabelece um governo. Você estabelece uma hierarquia. Seu filho vai saber respeitar os limites que você estabeleceu. Amém? Então, mete a cara na palavra, estuda a palavra, lê livros. Nós temos muita coisa boa sobre criação. Na livraria nós temos vários livros aí sobre criação de filho. Está tendo problema nessa área? Tem jeito ainda. Amém? Principalmente quem está com essa turminha nova. Você tem tudo para criá-los como se deve criar. Amém? Aleluia. Então, amados, não manda pelo caminho. Esteja com ele no caminho. Amém? Glória a Deus. Então,
Quando a gente começa a fazer isso, eles não vão gostar. Porque existe, amados, um tempo para chegar ao entendimento dessas coisas. A gente sabe que se a gente vem de berço, vivendo desordenadamente, isso vai para a escola, isso vai para a igreja, isso vai para o trabalho. Para onde você vai, você leva isso. Porque dizem que os maus hábitos vão para a praça. Os maus costumes de berço vai ser exposto. Então nós como cristãos, nós precisamos estabelecer. Às vezes eu vejo pessoas assim desesperadas, mas meu filho não tem jeito, pastor, meu filho, ore. Queridos, eu queria descobrir uma oração para resolver. Mas até hoje eu não descobri. Se eu soubesse, eu tinha feito isso com o meu. Mas por mais que eu orasse, não tinha jeito. Eu tive que disciplinar, eu tive que estabelecer limite, eu tive que estar perto. Amém? Então hoje ele está em Campina e eu não fico preocupado ligando. Como é que o menino está? Está se comportando? Está obedecendo? Está indo para a aula? Não. Eu durmo e deito, tranquilo. Amém? Porque nós investimos tudo. Nós estabelecemos coisas. Muitas vezes fomos tidos como chato. Muitas vezes fomos tidos como dominadores. Mas está aí o fruto. Amém? Qual fruto você quer ter? Então isso depende do investimento que você vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou partir para a ceia. E nós vamos ter tempo, amado, de falar sobre isso. Mas hoje eu queria só dar uma pitadazinha de conhecimento, de sabedoria nessa questão dos pais e deixar esse exemplo aqui de Davi para meditarmos. Deixar esse exemplo aqui de Davi para ser seguido. Deixar esse exemplo aqui de Adonias para segui-lo. Então, Adonias é um exemplo que precisa ser observado e que precisa ser poldado. Porque se Davi toma uma posição contra Adonias, senta com ele e se posiciona, Adonias não tinha morrido antes do tempo. Mas ele ficou que nem um abestalhado. No popular foi isso. Por que esse menino fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Eu não sei por que esse menino é assim. É porque você deixou. O culpado é você. Tem que começar no berço. Sabe quando a primeira tapa que eu dei em Mateus? Ele tinha uns 3 anos. Mas pastor, o menino não sabe de nada, agora não sabe. Sabe? Ele meteu a mão na minha cara e eu respondi com a mesma mãozada. 1 ano, Edna está dizendo. Meti-lhe a mão na cara, nunca mais ele bateu na minha cara. Amém? Do mesmo jeito, amados. Eu lembro de um exemplo que Valdir dava, que Luiz Antônio era mordedor. Cadê ele? Está por aí, não? Gostava de morder, e Valdir disse que um dia pegou o dedo de Luiz Antônio e ele mordia, ele pegou o dedo dele e botou o dedo dele para ele morder. E ele nunca mais mordeu. Porque o menino, ele mete a mão na sua cara porque ele não sabe que dói. E como é que ele vai saber que dói? Quando uma mão descer na cara dele. Amém? Então o Valdir disse que Luiz Antônio era mordedor todo. Aí começou a brincar com o dedo para lá e para cá e toma-lhe o dedo dele. Toma a mordida. Descobriu que doía. Nunca mais mordeu, ele agora só morde cachorro quente. Né? Aleluia. Ele descobriu que não é para morder o dedo, é para morder outras coisas. Aleluias. Amém. Então, queridos, os filhos, eles precisam entender essas coisas. E nós somos responsáveis por isso. Nós não temos, amados, ninguém para culpar. Somos nós mesmos. Se a coisa não deu certo, foi o pai e a mãe. Se a coisa deu errado, foi o pai e a mãe. Amém? Ficaram longe. Não se posicionaram como Davi não se posicionou. E acabaram deixando a coisa andar de todo jeito. Então, que mês de maio possa ser um mês que vai te abençoar. Porque além desses 4 domingos, desses 3 domingos, nós vamos ter ainda o culto da família. E nós vamos estar tratando sobre essas coisas. Amém? Então, não esqueça do governo que tem que ser estabelecido na sua casa. Não deixe ninguém chegar e dizer como é que é. Mas você, com a palavra de Deus, com o ensinamento da palavra, vai estabelecer esse governo na sua casa. Entendendo
Você como homem, ou você como mãe e pai, diz como é que a coisa deve ser feita. Estabelece. Aqui funciona assim, assim. Aqui nós temos horário para comer, nós temos horário para dormir, nós temos tarefas para ser feitas. Amém? Porque hoje, amados, menina aí de 12 anos pensando em namorar, não sabe lavar uma calcinha, e se sabe, não tem coragem de lavar. Você precisa sentar com a gente para saber o que é namoro. Amém? Então a gente vê esse pessoal todo assim, tudo empolgado para namoro, mas não quer nem estudar. Os pais precisam estar vigiando, precisam estar sabendo, está estudando, não está nada, desapareceu, estão aí lá no jogo. Só pensa em jogar, só pensa em celular, só pensa aí e quer namorar. Sabe? A melhor coisa que tem é você chegar para ele e dizer, vá lá falar com o pai da moça. Mas o cabo dá uma carreira tão grande. Porque quando diz assim, vai falar com o pai da moça, o cidadão já imagina. Eu com essa cara. Chega lá para o pai da moça. Imagina só. Para dizer, meu nobre senhor, queria sentar com o senhor, que eu queria conversar uma conversa muito séria. Você imagina um rapaz de 12 anos fazendo isso, de 11, né? Porque eles querem namorar, né? Menino. Tem uns que ainda estão mijando na cama. Você imagina ele chegando lá na frente de um camarada. Deixa eu olhar se eu vejo um aqui. Ixi, disseram logo biado. Não, biado é pesado demais. Vamos tão mais simpático, né? Aleluia. Imagina só chegando lá, eu pretendo namorar com sua filha. O que é que você vai dizer? O cabo nem vai. Amém. Porque, amados, assim, tem que fazer a coisa bem certinho. Antes de namorar com Eda, eu fui lá conversar com a mãe dela. Está pensando que eu não respeitei a viúva, não? Não foi assim, chegou e começou a namorar. Não, eu fui lá, conversei com ela, expliquei a situação. Ela me contou os riscos. Aleluia! Aleluia! Então a gente entrou num acordo, né? Ela aceitou e estamos aí. Quantos anos? 22 anos. E graças a Deus que venha mais 22, 44, 88. Amém? Que venha. Mas assim, foi tudo direitinho. Então a primeira coisa, quando o seu menino estiver assistindo, sua menina, diz, então vamos sentar com os pais, você vai lá conversar. Porque às vezes o pai quer resolver, né? Quer arrumar um namoro para os filhos. E não existe isso. Eles têm que assumir ele não quer responsabilidade? Então ele tem que assumir a responsabilidade. Ele tem que saber que a coisa não é fácil. Mas às vezes a gente ensina diferente e acaba perdendo a bênção. Aleluia.